Olá, concurseiro, concurseira! Vamos lá, aqui na JSO Cursos e Concursos, mais um ponto da 053. Começamos a falar aí sobre a parte boa, direitos e vantagens. Falamos sobre o vencimento, remuneração, valor mínimo, valor máximo. Agora nós vamos falar um pouquinho, vamos começar a falar, na verdade, sobre as vantagens transitórias, tá? Essas vantagens transitórias, elas são classificadas em 3 grandes grupos, tá certo? Então, essas vantagens transitórias que nós vamos falar agora, tá? Vamos colocar aqui nosso mapinha mental, digamos assim, tá? Elas são estabelecidas na 053 como transitórias. Se essas vantagens são transitórias, a gente já sabe que elas não vão fazer parte da minha remuneração. Porque na remuneração, só o que vai contemplar são as vantagens permanentes, tá? Então, dentro do grupo das vantagens transitórias, nós temos os adicionais, nós temos as gratificações e nós vamos ter as indenizações, tá? O que eu preciso saber basicamente disso aqui, tá? Dos adicionais, gratificações e indenizações. A lei diz o seguinte, que os adicionais e as gratificações poderão incorporar ao vencimento quando a lei determinar. Quando a lei determinar. Opa, professora, mas a senhora tá falando um negócio aqui que tá batendo com um ponto que a gente acabou de ver. Como que não faz parte, agora faz parte? Calma. O que acontece? Quando você começa a estudar a legislação, você tem que ter cuidado com certas situações, com certos verbos, digamos assim, com certas palavras, na verdade, né? Direito é uma área complicada, né? Porque tudo depende, e realmente tudo depende, infelizmente, né? E assim, dica para vocês que estão começando a fazer concurso, que estão começando a ver essa questão de legislações, né? Quando você pega uma legislação, seja ela qual for, tá? Que ela fala que poderá, é porque é algo que vem a acontecer ou não. É uma situação que é facultativa, é uma situação que vai acontecer ou pode nunca acontecer. Agora, não é algo impositivo, tá? Agora, quando eu tô lá lendo uma lei, aí ela diz assim, deverá, lá. Epa, falou deverá, é obrigação, tá? Não tem discricionariedade, não tem poder de escolha, não. Falou deverá, vai acontecer de qualquer forma, tá? Agora, trazendo para nossa situação aqui. Quando a lei fala que poderão, tá? É algo discricionário, é algo que vai acontecer ou pode não acontecer. Por quê? Porque é apenas quando houver uma determinação da lei, tá? Então, no caso dos adicionais e das gratificações, em algumas situações, vai acontecer de aquele vencimento, aquela gratificação, aquele adicional, ser somado com o vencimento para calcular alguma outra situação ou para fazer parte a base de alguma outra situação, tá? Só para vocês entenderem, só para contextualizar para vocês aqui, um exemplo. Quando você faz horas extras no período noturno, né, que é aí depois das 22 horas, o que acontece nessa situação específica? Primeiro, eu vou calcular minha hora extra. Aí, nessa situação, eu vou pegar a hora extra, que já está com o vencimento, mais o adicional,
E aí, sobre isso aqui, sobre essa soma, eu vou calcular o adicional noturno. Então, é uma situação específica que a própria lei mandou, determinou que eu pegasse ali o adicional de hora extra para juntar com o vencimento para calcular um outro adicional, tá? Então, só para contextualizar vocês, essa é uma situação, tá? E aí, as indenizações por que ficaram de fora, professora? Porque indenização não incorpora para nada, não faz base para nada, tá? Indenização não incorpora em nenhuma situação. Nunca, professora, nunca. Tá? Lembra do seguinte, quando você vai, por exemplo, quando você vai declarar imposto de renda, tá? Quando você vai declarar imposto de renda, se você recebeu alguma verba de natureza indenizatória, essa verba ela não vai fazer parte da sua remuneração, ela não vai nem descontar imposto de renda dela. Por quê? Porque ela é indenizatória, tá? Só para vocês terem noção disso, lembra que a gente falou sobre um valor máximo que o servidor vai poder receber, chamado de teto salarial? Lá no teto salarial, se você recebe uma indenização, essa indenização não vai ser considerada para saber se você atingiu ou não o teto salarial. É por isso que a gente vê aí na mídia, em algumas situações, um servidor, um juiz, ou seja lá o que for, que recebeu quase R$500 mil, né? Já viu uma notícia dessa. Mas aí foram ver o que ele tinha recebido. Ele tinha recebido ajuda de custo, que é uma indenização. Ele tinha recebido diárias, que é uma indenização. Ele tinha recebido uma outra verba indenizatória específica do cargo dele. Então, assim, todas essas outras verbas tinham natureza indenizatória. Se tem natureza indenizatória, não vai incorporar em nada. Não vai ser considerado para saber se você atingiu ou não o teto salarial, tá? E aí, eu vou trazer para vocês aqui fazer um esqueleto de quais são os tipos de vantagens que a gente vai esmiuçar nas próximas aulas, tá? Vou só apagar aqui e aí a gente já volta nesse ponto. Vamos lá agora falar sobre cada um, na verdade trazer um esqueletinho aqui, porque pra gente fazer aí um detalhamento mesmo de cada um, é quase uma aula para cada ponto desse aqui. Então hoje eu vou fazer aqui o esqueleto com vocês, tá? Saber o que faz parte de cada grupo e aí depois a gente vai vendo ponto a ponto, tá? Então aqui no grupo dos adicionais, quais são os adicionais que eu vou ter? Eu vou ter o adicional de insalubridade, eu vou ter o adicional de periculosidade, de penosidade. Nós vamos ter também o adicional de férias, o adicional por serviço extraordinário e nós vamos ter o adicional noturno, tá? Então, vejam, dentro do grupo de adicionais, eu tenho o adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de penosidade, o adicional de férias, adicional de serviço extraordinário e o adicional noturno. O bom desse grupo aqui é que todos eles, o nome na frente é adicional.
Então você já sabe a que grupo ele pertence. Só que a banca sabe que você sabe o nome dele. Aí o que ela faz? Ela traz o conceito e ela pergunta, isso aí é o quê? Né? Por exemplo, o servidor que trabalhar exposto a agentes nocivos à sua saúde terá direito a... Opa! Aí começa a complicar, tá? Então, quando a gente for falar sobre percentuais, sobre conceitos de cada um, a gente vai ver que, por exemplo, esse conceito, né, de agentes nocivos à saúde, eu estou falando adicional de insalubridade, tá? Então, é nisso que a gente vai focar, são nesses pontos que a banca gosta aí de repente fazer você querer escorregar numa casca de banana ali. Esse é o grupo dos adicionais. Agora, quais são os grupos, quais são as vantagens que fazem parte do grupo das gratificações? Aqui nas gratificações, nós vamos ter a gratificação a gratificação natalina, tá? Professora, só essa gratificação? Na 053 é só essa gratificação, tá? Gratificação natalina que a gente conhece mais como o 13º salário, tá? Essa gratificação natalina aqui, ela significa o 13º salário, tá? Como a banca sabe que você conhece 13º salário de cor e salteado, o que ela faz? Ela diz que o servidor terá direito a uma verba paga até o dia 20 de dezembro de cada ano e blá blá blá. Se falar 20 de dezembro de cada ano, já matou a charada. Você vai lembrar que é o 13º. Mas tem bancas mais malvadas que não falam isso. Só diz que é uma verba que o servidor recebe, que poderá ser parcelada em até 2 vezes no interesse da administração, que será proporcional ao efetivo exercício naquele ano. Eu já não sei o que é. É a mesma coisa, é a gratificação natalina, tá? E o último grupo aqui é o grupo das indenizações, que as bancas, na verdade, adoram esse grupo aqui, tá? O que faz parte das indenizações? Nós vamos ter aqui a ajuda de custo, nós vamos ter as diárias, nós vamos ter a indenização de transporte e nós vamos ter, segundo a 053, a indenização por plantão extra, tá? Plantão extra. Por que as bancas adoram o grupo das indenizações? Porque a gente já sabe que as indenizações não vão incorporar para nada, que elas não fazem parte da sua remuneração. Só que, por exemplo, ajuda de custo e diária não tem nome nenhum na frente. Não é indenização de ajuda de custo. Não, o nome da verba é ajuda de custo. O nome da verba aqui é diária. E aí ela diz apenas isso. O servidor terá direito a receber ajuda de custo na situação de ter sido removido de ofício. Nesse caso, marque a alternativa que corresponde ao grupo que essa verba faz parte. Aí aparece lá, adicional, gratificação, auxílio, indenização. Você tem que saber que é indenização. O que eu recomendo sempre para os meus alunos? Vocês têm que saber o que é indenização, porque vocês vão saber que isso aqui não vai incorporar ao vencimento, não vai fazer parte da remuneração de maneira nenhuma. Por quê? Porque vocês sabendo isso aqui, que inclusive, ó, vejam, é menos, o resto ou vai ser gratificação ou vai ser adicional. E aí, esse resto aqui, você vai saber que de repente, se a lei mandar, ele poderá ser incorporado ao seu vencimento, mas esse aqui não, tá? Então, como também os adicionais aqui, a gente, querendo ou não, tem uma certa facilidade de conhecer ali no dia a dia, por mais que a gente vai ver que os percentuais mudam em algumas situações,
mas é algo que você já conhece, é algo que já é da sua vivência, é mais fácil de você lembrar. Agora, ajuda de custo, diária, indenização de transporte, isso já não é da sua vivência, então fica mais difícil para você lembrar. Por isso a importância de você saber o que é indenização, porque é o mais difícil, digamos assim, dessas verbas, porque o restante você consegue, por eliminação muitas vezes, fazer, tá certo? Então esse aqui é o nosso esqueleto das vantagens transitórias, tá? Então a gente vai ter agora uma próxima aula para falar especificamente sobre cada vantagem dessa, porque, por exemplo, só de adicionais aqui, ó, nós temos 6. E só dos adicionais, cada um aqui tem ali os seus percentuais, tem o seu conceito, e a gente precisa conhecer cada um deles, tá bom? Então, por hoje a gente para aqui, mas fique atento à nossa próxima aula.